Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira para dar continuidade e talvez acabar mesmo a leitura desta obra, Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertate. E já agora trazer o livro que vamos provavelmente começar na próxima terça-feira, A Cura, de Bert Hellinger. Recordo que estes encontros são gravados, disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Estes encontros têm a leitura orientada uma vez pelo René Schubert, que é o caso de hoje. Obrigada, René, por estar aqui conosco. E na semana seguinte, normalmente é semana sim, semana não, também por Marcos Castro. Muito obrigada por estarem aqui. Vamos então dar início à leitura, hoje com a nossa querida Helena. Obrigada, Helena. E vou passar agora para o René. Por favor, René. Obrigado, Manuela. Então, para aqueles que vão comprar o livro A Cura, esse é um livro fácil de encontrar na maioria das livrarias, né? Mas tem também a editora Atman, que geralmente tem obras específicas aí do Bert Hellinger, e às vezes dá até para comprar com algumas promoções aí, né? Então, para aqueles que ainda não compraram A Cura, né, podem ter essa oportunidade. Eu estava comentando com o Marco, eu comprei o livro A Cura num dos seminários do Bert Hellinger aqui no Brasil e consegui que ele autografasse também. Então, vai ser bom ter a leitura desse livro aí, né? E na sequência, né, daqui do Dr. Renato Bertatti, quer dizer, estamos falando de saúde e vamos continuar com essa temática, né, do corpo, dos processos de saúde e doença, né, através de Bert Hellinger. Mas sem mais delongas, Helena, por favor, vamos dar sequência aí na leitura. A Terra se manifesta com essa força, e já fez isso muitas vezes, coincidentemente ou não, a cada 100 anos, mais ou menos. Em 1820 teve a epidemia da cólera. Depois, em 1920, a gripe espanhola. E atualmente, em 2020, esse vírus. Enfim, muitas vezes a Terra fez o mundo inteiro parar. E vai saber o que aconteceu em tempos mais remotos ainda. É um fato. Sabemos que a Terra já fez esse movimento de parar a humanidade várias vezes. Portanto, estamos diante de um momento muito especial e isso é um presente. Presente dificílimo para todos nós, sem dúvida. Mas é um presente. Vivemos algo equivalente ao que houve de mais recente no plano histórico, que foi a gripe espanhola, uma epidemia que matou cerca de 50 milhões de pessoas. Eu mesmo sou fruto dessa história. Meu avô perdeu a esposa, assim como a minha avó perdeu o marido. Ambos ficaram viúvos porque seus companheiros morreram vítimas da gripe espanhola. E viúvos se encontraram e se casaram. O nome da doença é gripe espanhola, mas ela surgiu nos Estados Unidos, não teve origem na Espanha. Dessa forma, a Covid-19, em última instância, é um presente, mas como reagimos? Reagimos da mesma forma quando temos um sintoma ou uma doença. Queremos fazer o quê? Qual é nosso desejo? Simplesmente que o vírus desapareça. O nosso maior desejo seria eliminar esse vírus, porque assim poderíamos voltar para um lugar onde nos sentiríamos seguros, sem ameaça alguma, de tal modo que não precisaríamos rever ou repensar nada. Então, o desejo maior, o mais profundo do indivíduo dentro da humanidade é que pudéssemos matar esse vírus,
desaparecer com ele, para que pudéssemos voltar ao equilíbrio e estarmos seguros, podendo livremente prosseguir e ir adiante. Mas o que acontece? Ninguém vai poder matar esse vírus, ninguém vai poder eliminar isso. Portanto, essa possibilidade não existe. Não temos como matar os vírus existentes que já estão espalhados nas pessoas, no ar e que já estão nos oceanos. É impossível. Não temos como fazer isso. Portanto, essa não é a solução. Assim como não é a solução tomar um remédio para baixar a febre sem querer entender o que existe por trás disso. Acredito que muitos de vocês tenham visto a constelação que a Sophie Hellinger fez sobre a Covid-19 lá na Alemanha. Vocês viram? Foi maravilhosa a constelação. Aqueles que assistiram talvez se lembrem de uma imagem em que a Covid-19 foi para o chão. Se não me engano, eram os representantes da população mundial e o representante da China pisava em cima da Covid-19. Vocês se recordam dessa imagem? O que significa essas pessoas pisando em cima da Covid-19? O que significa essa imagem pisando em cima de algo? Somos nós, o mundo querendo suprimir aquilo, querendo afundar aquilo, querendo matar aquilo, sumir com aquilo. E o que aconteceu? Quando fizeram o movimento de pisar em cima da Covid-19, vocês se lembram no final o que o representante do vírus relatou? Ele disse que quando as pessoas quiseram pisar nele, ele ganhou força, levantou-se, ganhou força, voltou, ganhou força e voltou a viver. Portanto, querer reprimir o vírus, querer anular ou ignorar a pandemia, só traz mais força a ela. Fazendo uma analogia com aquilo que eu disse antes, quando reprimimos um sintoma, uma doença, por um tempo, parece que desaparecem, mas logo voltam mais fortes, de maneira mais intensa, mais profunda. Logo, querer desaparecer com isso da humanidade, ficar com medo disso, não é um bom caminho, não é uma boa solução. Seguir essa postura é não entender a mensagem, é não aceitar o impulso que isso nos traz através dessa força maior que é o vírus. A função dele é nos mover para algo mais saudável e curar algo, ou dar passos para a cura de algo de uma forma mais ampla e mais profunda. Essa história tem sido uma riqueza fantástica para mim, porque continuo atendendo as pessoas, não mais grupos, porque não podemos fazer isso sabidamente. Continuo, no entanto, atendendo pessoas no consultório e poucos vão até lá. Tenho feito atendimentos pela internet e tem sido uma riqueza incrível entender o impacto disso em cada pessoa, em cada família, e como a pandemia atua ou chega de formas diferentes para cada um. O que significa isso? Por exemplo, algumas pessoas, através de toda essa situação, essa paralisação, estão entrando em contato com uma solidão muito profunda, com dores muito profundas. A solidão que o isolamento traz, porque algumas pessoas estão isoladas, sozinhas, separadas da família, como pessoas idosas que estão distantes e, ao mesmo tempo, pela idade, não podem receber visita nem dos filhos. Enfim, há pessoas que estão vivendo dores e solidão muito profundas, o que as faz entrar em contato com algo muito profundo nelas mesmas. Para outras pessoas, a pandemia mexe com a questão financeira. São as pessoas que estão em pânico, porque não conseguiram ter mais segurança. Não têm segurança sobre o que vai ser o futuro, mas o tema para elas é o dinheiro. Essas pessoas cujo tema é dinheiro, geralmente têm muito dinheiro e não deveriam se preocupar com isso por muitas gerações. Mas, enfim,
estão em pânico por causa do dinheiro. Logo, essa situação faz essas pessoas refletirem sobre como estão lidando com o dinheiro, ou sobre suas crenças, seus valores, no plano individual ou da sua família, ou que vem de gerações. Mas, enfim, para algumas pessoas a questão mais significativa está relacionada a dinheiro. Para outras, a questão chega ao campo afetivo, porque no confinamento vem à tona tudo de complicado que vai numa relação, e se tentava não enxergar, ou se tentava dela fugir. Aparecem aqueles conflitos nas relações familiares e interpessoais, afetivas, ou seja, na relação com as famílias e filhos. Eu poderia dar uma lista de exemplos de tudo que está chegando, e tem sido uma experiência riquíssima. A experiência de ver como a pandemia está mobilizando algo muito profundo, colocando em movimento algo muito profundo em cada um. E aí, as perguntas que faço. O que isso está movimentando em vocês? O que está fazendo vocês perderem o sono? O que está confrontando vocês? Quais aspectos da sua vida? 1, 2 ou vários aspectos. Quão perturbados vocês estão? Você está com medo de morrer? Você está com medo de não ter dinheiro? Você está com medo de perder uma pessoa querida? O que acontece? O que este parar mobiliza dentro de cada um de vocês? Então, essas são as perguntas que faço e as respostas que ajudam a direcionar para aquilo a que a Covid está a serviço. O que está borbulhando dentro de cada um nessa situação de quarentena, de isolamento social? O que está fervendo e tirando sono ou não está tirando seu sono? Por exemplo, aqui na rua onde moro, o que mais vejo são idosos passeando em plena quarentena. Ao menos aqui na minha região, não tenho ido para a rua. Da janela do apartamento, olho lá para baixo e o que mais vejo são pessoas idosas na rua. Ontem, saí e caminhei por 2 quarteirões para gravar uma entrevista para a China e outros materiais. Fui a pé e encontrei no caminho umas 5 pessoas. 4 eram de idade, algumas inclusive se apoiando em bengala. São pessoas que teoricamente diríamos, elas não estão nem aí. Teoricamente, são pessoas irresponsáveis. Assim seria a leitura superficial. Mas por trás dessa atitude existe algo mais. Claro que não é isso que podemos enxergar superficialmente. Essas pessoas sabem o que está acontecendo. Quando uma pessoa diabética come muito doce, o que ela quer no fundo? Provocar a família ou morrer. Claro que ela deseja morrer. Portanto, encontrar muitos idosos na rua significa são idosos que não estão nem aí. Ao contrário, eles querem morrer. Essa é a realidade deles. Não estão fazendo isso necessariamente de forma consciente, mas a indiferença a isso tem um significado. São pessoas que querem morrer e eu não julgo, está tudo certo. Os mais velhos têm a tendência a morrer. Muitos deles sentem que não têm mais nada para fazer aqui. Para muitos, aquilo que interessa é talvez se encontrarem com aqueles que já se foram, pais, mães, pessoas de quem sente saudades. Está tudo certo. Eu não olho para isso com nenhum julgamento. Mas é um fato que quando vejo essas pessoas, olho e penso, uau, esse senhor quer morrer. Ele está interessado na morte. Olho para isso e sorrio para isso, porque tem uma mensagem. Ignorar o isolamento nesse processo da pandemia é ver que ali tem uma mensagem. Tudo tem uma mensagem, basta que a decodifiquemos. Então, para muitos velhos, isso vai ser uma oportunidade para desencarnar. No entanto, não só para os idosos. Quantos jovens querem morrer?
Para muitos jovens, pegar isso é um bom motivo, uma boa tentativa de ir embora. E muitos irão. Milhares já foram e muitos milhares irão. Portanto, é uma situação que chegou e para muitos é uma bênção, porque realiza o desejo secreto de morrer ou de cometer suicídio. Com isso, se alcança algo que, no fundo, eles buscam. E está tudo certo, não julgamos. Sabemos que não devemos julgar as pessoas, não devemos julgar. Apenas quero dizer que a indiferença a tudo isso tem um significado sistêmico. Não é que a pessoa seja imune à doença. Não. Atrás disso tem uma mensagem. E tudo isso está a serviço de algo. Portanto, qual é a mensagem que a Terra está mandando para cada uma de suas células, que somos nós? O mundo é feito por todos nós. Todos nós influenciamos esse mundo, com o nosso olhar e com nossas atitudes. De maneira recíproca, o mundo nos influencia com aquilo que ele nos movimenta, com aquilo que ele nos traz, sejam as coisas boas, sejam as coisas difíceis. No momento atual, a situação é difícil, mas no fundo é boa. Com certeza, o vírus não vai matar a humanidade inteira. Vai fazer, porém, todo mundo parar, fazer as pessoas refletirem. E cada um de nós terá a noção de que somos uma célula desse grande corpo que é a Terra. Já não importa se sou brasileiro ou italiano, todos somos uma célula. Não importa se sou chinês ou americano, todos somos uma célula. E estamos sob a ameaça desse organismo invisível. Todos estamos tendo de parar. E parar é a possibilidade de entender algo. Ao mesmo tempo, não parar também significa algo. Portanto, a Terra está apresentando um sintoma, assim como acontece quando existem um sintoma e uma doença no campo físico. A pandemia é um sintoma e a Terra não vai morrer por causa disso. Todas as células não vão morrer por causa disso, mas é um fato que muitas células vão morrer. E o que fazemos com isso? Ter medo da pandemia não é uma boa solução, não é uma boa atitude. Querer aniquilar, querer matar o vírus, nos livrar dele rapidamente, não é uma boa solução, porque é não entender a mensagem. Ignorar também não é uma boa solução. Então, qual será a boa atitude? Aquela que nos direciona a tudo a que esse movimento está a serviço? É, em primeiro lugar, entendermos que tudo isso está a serviço de algo muito maior. Significa aceitar e dizer, sim, sim, está certo. Sim, se algo tão grande acontece, está certo. Se isso está querendo e me obriga a parar, sim, eu vou parar. Há muitas pessoas dizendo, eu vou parar, eu vou parar. Sim, não só vou parar, como vou olhar para dentro de mim e vou ver tudo aquilo que isso movimenta em mim, tomando consciência daquilo a que veio servir para mim. Quais sentimentos o isolamento me traz? Com isso, tenho a possibilidade de lidar e olhar para algo de que não tenho consciência. Talvez rever os meus valores, enxergar onde coloco toda a minha segurança. Ver como minha família se relacionou ou se relaciona com tudo isso que eu sinto. Examinar como me relaciono com o próximo, que precisa tanto de ajuda. Ver como me relaciono com aqueles que me auxiliam, e são pessoas com quem estabeleço trocas. Se agora elas não puderem prestar serviços, como me relaciono financeiramente nessa nova condição? Analisar minhas atitudes. Vou querer pegar tudo para mim ou vou compartilhar? Enfim, é um momento de profunda reflexão, no qual você vai se deparar com muitos sentimentos primários e, ao mesmo tempo, alguns sentimentos secundários, que só vão encobrir aquilo que existe debaixo do essencial.
É um momento triste, um momento de reflexão, de silêncio. É um momento que devemos olhar profundamente para nós mesmos e considerarmos qual será o próximo passo. E o que nos guia? Para isso, devemos olhar internamente e entender o que a quarentena mobiliza dentro de nós. O que isso movimenta de sentimentos, sensações em todos os aspectos. Precisamos estar atentos em como agimos ao mundo, como reagimos ao mundo, com base nessas perguntas, nesse olhar interno. O que eu estou sentindo? Estou revoltado? Estou em pânico? Com medo? Estou bravo? Eu quero que volte ao normal? Estou preocupado com o dinheiro? Estou preocupado com a saúde? Porque tudo é importante. O dinheiro, a saúde, a vida, as relações, o trabalho. Enfim, tudo é importante. A questão é, o que é necessário e a que isso está a serviço para você, para a sua vida? Vamos olhar para isso, tomar consciência e novas imagens vão surgir para aqueles que tomarem essa oportunidade. Com base nessas novas imagens, nessa nova consciência, existe a possibilidade de mudarmos o nosso olhar, as nossas atitudes, não só diante de nós, mas diante dos mais próximos e diante da vida. É uma oportunidade para percebermos como essa força existe e como atua profundamente em todos nós, mesmo sendo invisível. Foi algo como uma pedrinha jogada num lago, cuja ação começou na China, mas a onda continua agindo e chegou até nós. No início, nós olhávamos e pensávamos que a pandemia estava tão distante. Parecia que era só naquele país que ela se concentrava. Devagar, essa onda foi se expandindo e agora começa a chegar aqui e vai chegar ao mundo inteiro. Portanto, é algo de quem não temos como nos livrar. Não podemos sim surfar e nos mover para além, para algo maior, não só para o movimento da consciência, mas para o movimento de expansão e de cura de determinados desequilíbrios que as nossas atitudes geram para a humanidade. Seja na maneira de me relacionar comigo, seja na maneira de me relacionar com o meio ambiente, na maneira de me relacionar com o outro, com o próximo. Só um Em outro... instantinho, Helena. Tá. É para te dar um tempo para você dar uma respirada, né? Mas eu gostaria de pegar essa onda, essa surfada, né, que o Renato Bertatti fala, e refletir exatamente a reverberação. É interessante que ele escreveu isso exatamente no momento que a gente estava em recolhimento social, né, em isolamento, estávamos na quarentena. E lembramos, né, nós estávamos em estudos aqui, e lembramos de vídeos que o próprio Renato fez, onde ele falou dessa questão do buscar a morte, né, do muitas vezes entrar em contato com esse vírus, buscando não a vida, mas uma finitude. E como essa finitude movimentou o consultório, movimentou terapeutas, movimentou facilitadores, muito proximamente. Né? Todos nós fomos atingidos pela pandemia proximamente. Colegas, amigos, familiares. Houveram muitos colegas do campo das constelações que se despediram de nós nesse movimento. E tivemos, às vezes, dificuldade de fazer rituais. Houve um período que não podíamos fazer rituais. Isso tudo ainda mostra seus efeitos hoje em 2023, né, junho de 2023. Vemos esses movimentos nas escolas, nas crianças, né? Quem acompanha a criança sabe como ainda existe uma defasagem, uma dificuldade de retomada em alguns estudos, em alguns
na dedicação ao estudo. Nas empresas, tivemos um movimento positivo, né? Uma das estatísticas fala de uma procura de 60%, né, do mundo corporativo por autoconhecimento, saúde mental. Né? Então, tivemos muitos movimentos nesse sentido, de tomada de consciência, essa onda da consciência. Né? E uma outra onda, essa ficou bem marcada em 2023. E a gente já está falando disso, a gente já falava disso antes, na época da Covid. Né? A gente teve lá na Alemanha, Sophie Hellinger conduziu algumas constelações online, com representantes lá, né? Com máscaras, com todos os cuidados. E foram surgindo tecnologias para isso ser feito. Né? E com isso, a outra onda que eu quero falar agora é da inteligência artificial. Né? E como isso irá nos afetar, digo, terapeutas, educadores, facilitadores. Recentemente assisti a uma entrevista com Elon Musk, onde ele está conversando com um sheik, eu não sei exatamente quem é esse sheik, mas ele está falando da realidade de que provavelmente a maioria dos empregos será facilitada pela máquina, né? Pela inteligência artificial, principalmente trabalhos braçais. E como era importante pensarmos num salário universal, numa forma de todos terem ganhos, né? E, logicamente, isso foi extremamente... Né? Você ouviu o burburinho na palestra, mas ele falou, é um novo tempo. Temos que pensar o que esse novo traz, não negá-lo, né? Não reprimi-lo. Né? Pô, René, mas não tem nada a ver com o que o Renato está falando da pandemia, é que veio muito na sequência. Né? A pandemia, o online, a inteligência artificial. Nós tivemos muitas pessoas que trouxeram isso para o campo da constelação, né? As constelações online. Né? Eu sou um crítico a elas e eu questiono os limites e possibilidades disso. Né? Assim como o professor Renato Bertatti, eu vi muitas possibilidades com o acompanhamento terapêutico online, mas também perigos. Né? E vimos que as constelações tiveram um forte movimento aí, se espalharam, e também cursos, né? Cursos online, né? Às vezes curtos de constelação, e o quanto isso está sendo debatido agora, né? Na Hellinger Schule, no IBCF, em outras instituições, sobre a seriedade e, inclusive, a importância de uma regulamentação, porque falamos da constelação familiar como uma postura que muitas vezes se aprende através da vivência, da troca, da observação, da presença, do corpo. Né? Não que eu esteja falando não ao virtual, mas não apenas o virtual. Né? Estamos falando aí quais são os limites de um e de outro. Né? Bom, isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, esses questionamentos. Né? A gente sabia que a medicina, a telemedicina, ela sofria muitas dificuldades. E com a pandemia, ela teve um salto. Né? E hoje em dia, muitos atendimentos são facilitados pela telemedicina. Né? Inclusive, para pedido de receita, para aceleração do processo. Né? Então, quantas coisas vieram, né? Quantas bênçãos vieram. Né? E o Renato fala disso, né? Olhar com gratidão. Né? Mas sim, o quanto temos que ponderar também com os riscos, os atrasos, as resistências, as dificuldades que vieram junto com a pandemia. Eu acredito que isso é uma coisa para todos nós perguntarmos hoje, 2023, como eu estou em relação à pandemia. Como eu estou em relação aos meus rituais, aos meus lutos em relação à pandemia, no meu trabalho, na minha vida relacional, familiar. Né?
quantos relacionamentos começaram na pandemia e quantos findaram, né? Quantos processos finalizaram com a pandemia. Tá? Então, sim, olhar isso como um grande movimento coletivo de bênção, olhar com gratidão, mas sabendo que isso também é difícil para muitos. Eu selecionei uma frase aqui que li hoje de Albert Einstein: o ser humano é uma parte do todo chamado por nós de universo. E quando falamos da pandemia, como o Renato bem colocou, a gente não está falando da Itália, não está falando da China, dos Estados Unidos, a gente não está falando de afrodescendentes, de amarelos, de brancos, estamos falando de humanos. E como ela tomou a todos nós, independente de raça, crença, status social, todos foram levados por esse movimento, uma grande constelação, né? E ela segue ainda reverberando aí. A Helena compartilhou aqui conosco uma palestra da professora Lúcia Helena Galvão sobre inteligência artificial. Obrigado, Helena. Tem muita coisa aparecendo, né? Muita coisa interessante. Uma das coisas que o Elon Musk fala é que a internet é uma grande escola, né? Se você é autodidata, você pode aprender muita coisa na internet. Só que pouquíssimas pessoas utilizam a internet dessa maneira, né? E o que é uma coisa muito positiva que veio com a pandemia, não sei se vocês se recordam, provavelmente sim, as lives, né? De repente, gente que nunca fez live começou a fazer live, as coisas começaram a vir questionamentos, as pessoas tinham um espaço de fala, podcasts, né, canais do YouTube, quer dizer, a gente teve um grande boom, né? Lógico, abaixou de novo, mas assim, são movimentos de fala, são lugares de fala, são, né, narrativas, são reflexões, e quem se interessa por isso tem muita coisa interessante, né? Como o que a Helena sugeriu aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a leitura que a Helena fez até aqui, fazer algum comentário? Pergunta? Ou seguimos? Ok, Helena, eu fiz uma pausa longa para você. Segue em frente. O Renê, eu só ia comentar que a Terra continua com os sintomas, né? Querendo ou não, a gente nem tinha saído da pandemia ainda, estava a guerra. A inteligência artificial é mais uma, e eu vejo que, por isso que eu até sugeri essa palestra, porque eu vejo que as pessoas, alguns despertaram, alguns estão despertando, mas, nossa, gente, tem muita gente que ainda parece que só deu essa pausa lá na pandemia, ficou esses 2 anos pausado e voltou no mesmo lugar, sabe? Então, tá aí, né? Tá chegando a inteligência artificial para dar outra chacoalhada, né? Mas é uma pena que... É aquilo que a gente fala, né, da paz e da guerra, né? A paz serve à guerra, assim como a guerra serve à paz, né? E esses movimentos não vão cessar, né? É um movimento contínuo, vida e morte, bem pontuado, né? Uma coisa segue a outra, como se fosse um baile, né? Algumas pessoas despertaram, outras seguiram no automático, na alienação. E, logicamente, nós sabemos também o quanto dói o despertar, o quanto é complicado, difícil, né? O quanto arriscamos, né, o nosso lugar de pertencimento despertando, né? Pertencimento dentro da família. Então, para alguns, como o Renato fala das pessoas que caminham para a morte, nós não julgamos. Nós sabemos que elas estão aí, né? E, de repente, elas até vão ouvir a gente, vão falar, nossa, quanta besteira, né? E, ok, é uma verdade também, né? Mas seguiremos aqui fazendo nossas reflexões, enquanto outros seguem em sua, às vezes, bolha ou bruma,
né? Uma bruma onde você não enxerga muito bem o que está adiante, né? O Stefan Hausner, ele usa muito essa metáfora. Ele fala que a constelação familiar, ela é como um palco, e aí você tem alguns atores na frente da cortina. Então você reconhece lá 1, 2, 3. E aí, na constelação, a cortina ela se abre e você percebe que o palco é muito maior. Há muito mais pessoas no palco e talvez atrás figurinos, paisagens, contextos, né? Então ele fala, a constelação às vezes é um desvelar. E mesmo assim, existem pessoas que você vai fazer se desvelar e elas vão continuar só enxergando aquelas 3 pessoas que elas estavam vendo no começo da constelação. E está tudo certo. É um movimento. Né? Mas sim, como você bem disse, né, algumas coisas iluminaram, outras às vezes escureceram. Né? Nós vamos seguindo esse caminho. Talvez se a gente tentar encontrar um porquê para isso, a gente vai entrar numa crise existencial. Né? Por que assim? Para que assim? E o Hellinger, muitas vezes, ele falava, silencie, faça uma pergunta importante e silencie, né? E deixe ela reverberar em você. Não faça muitas, né? Porque a gente faz muitas, a gente não percebe nenhuma das respostas e fica, né? Naquela ânsia por algo. E às vezes é o silêncio. E o silêncio remete à solidão. E tem gente que não gosta nem de um, nem de outro. Então, às vezes, prefere o barulho, o ruído, e tá tudo certo também. Né? Mas vamos ver para onde o Renato nos leva nessa leitura aí. Em outras palavras, como eu direciono meu amor a tudo aquilo que está fora de mim, ao outro, à vida, à natureza, às relações, ao trabalho e ao dinheiro? Como e a que direciono o meu amor? E esse amor é vivido de forma saudável, traz força para mim, traz serenidade e harmonia nas minhas relações e na forma como eu devolvo para o mundo, através do meu trabalho, daquilo que faço? Ou, ao contrário, esse modo como expresso o meu amor vem me impedindo de estabelecer essas conexões com a minha parceira ou o meu parceiro, com as pessoas ao meu redor, com a minha família, expressando meu amor ao mundo de forma não saudável? Afinal, de forma vivo e expresso meu amor? Esse é um bom questionamento. Em última instância, tudo se trata de amor. Se amarmos de forma saudável o lindo paraíso que é a Terra, algo estará mais em ordem, algo estará mais harmônico. Se amarmos de forma saudável os nossos pais, também as nossas relações com eles se tornarão mais agradáveis, harmoniosas, amorosas, saudáveis. Por consequência, querer salvar os pais ou querer salvar a terra seria muito arrogante da nossa parte. Não podemos fazer isso. Não temos como fazer isso, mas podemos sim nos salvar, dependendo da maneira como encaramos e nos relacionamos com tudo isso. É um momento único, muito especial, é um presente, mas é um presente que só poderemos de fato validar, nos apropriar dele, se cada um tomar a mensagem que é importante para si. Se cada um receber tudo isso com serenidade, consciência, reflexão e, sobretudo, com amor, é a Terra nos mandando uma mensagem. Ela não quer nos destruir, mas não hesita, mesmo que milhões morram, quando uma mensagem quer ser transmitida. Ela é impiedosa, mas não é má. Apenas a Terra olha para algo muito maior, para aquilo que às vezes não conseguimos ver, para aquilo que muitas vezes estamos tão aprisionados em nossa forma não saudável de expressar o nosso amor em todos os níveis, que não conseguimos entender ou enxergar essa dimensão.
Portanto, a Covid-19 é um presente. Está trazendo uma mensagem da Terra. Ao mesmo tempo, está convidando todo mundo a ficar quieto, convidando a fazer reflexões. E seria maravilhoso, seria incrível, se todos pudéssemos tomar esse presente, se todos pudéssemos fazer algo de bom disso. De fato, seria maravilhoso para cada um de nós, uma célula desse grande organismo que é a Terra, e maravilhoso para o nosso planeta. O movimento de cada um para algo bom traria mais harmonia e assim cumpriria sua missão, porque tudo isso está a serviço. Olhar sistemicamente para a Covid-19 é ter esse olhar. É, antes de mais nada, entender que nada disso está acontecendo em vão. O que está acontecendo é importante, é necessário. Então, qual é a boa atitude agora? É não ficar com medo, não querer se livrar do vírus, da pandemia, mas ao contrário, ver como uma oportunidade de curar algo em mim, uma oportunidade de dar um passo, de me mover adiante. E devo fazer isso com força e coragem. Porém, devo fazer também com uma humildade, porque eu estou diante de uma força da vida, uma força maior do que os meus pais. É uma força da vida. O processo está atuando sobre todos, inclusive sobre os pais, os governantes, os líderes religiosos, sobre todos. Portanto, é algo muito grande e diante de algo muito grande, como o Bert Helling sempre fez, nós nos curvamos, nós respeitamos, tomamos como uma oportunidade. Está a serviço, tudo isso está a serviço do amor, não somente o amor de um ser humano por outro, mas o amor pela vida, o amor pelo planeta e pelo modo como expressamos o nosso amor em relação à natureza. Aliás, essa foi uma das perguntas que fizeram na China. Que relação existe disso tudo com a natureza? E o modo como nos relacionamos com ela, tudo está profundamente conectado. Nada acontece à toa, nada acontece por acaso. Tudo o que está acontecendo foi sendo construído. Realizamos essa construção em nível individual e coletivo. E agora é hora de parar, é hora de olhar, é hora de fazer algo bom com tudo isso que está em curso. Só que fazer algo bom disso depende da minha atitude. E novamente ressalto: ficar com medo, desprezar, querer aniquilar, nada disso é útil. Ao contrário, só vai nos desgastar e nos desviar de olhar para aquilo que é essencial. Como identificamos o que é essencial? Olhando para dentro de nós. Para isso precisamos dizer sim. Precisamos aceitar que este momento é importante. Reconhecer que é importante. A princípio, o que apresentei aqui é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não quero me estender muito mais e me disponho a responder alguma pergunta, se houver. Será um prazer se puder respondê-la, claro. Pergunta: o que seria a perspectiva sistêmica no mundo pós-Covid? Renato Bertatti: isso não sabemos. Isso é uma perspectiva do que vem depois, e não temos controle sobre o que vem depois, porque o que vem depois será determinado por nós, agora. Será determinado pelo modo como vamos agir e como vamos nos comportar diante disso tudo. Então, o que vem depois é consequência da minha atitude hoje no presente, de como eu vivo e lido com isso. O que vai ser depois terá de ser construído, não está pré-determinado. O que vem depois vai ser um fruto de como a humanidade reagiu. Mas de uma coisa eu sei, é muito difícil que tudo permaneça como está. É impossível. Não tem como. O impacto é muito profundo, é global. Portanto, nada vai ser como antes. Mas prever como vai ser depois não é possível, porque a nossa atitude,
o meu pensamento, o de cada um hoje, vai influenciar a construção do novo que está sendo gestado agora. O que vai determinar o futuro, portanto, é a reação de cada ser humano, cada célula do sistema Terra, do ponto de vista sistêmico. É isso que vai determinar o movimento que vem depois. Se quisermos suprimir o vírus, a pandemia não vai dar certo, porque esse não é o modo de conseguirmos rapidamente superar as dificuldades. Se reagirmos dessa maneira, simplesmente vai vir um movimento mais forte, mais pesado. Nas constelações de Sophie Hellinger sobre a Covid-19, o que se mostrou é que a pandemia ainda vai voltar. Não vai ser somente uma onda, provavelmente volte, ou seja, talvez isso perdure, vai durar muito mais tempo do que as pessoas imaginam. Então, o que determina como será o mundo neste caso? Cada uma das nossas atitudes, o nosso olhar e o nosso crescimento. Isso vai influenciar no que vai ser depois. Cada um de nós é uma célula e somos importantes para o que vai ser. Mas, claro, de antemão não sabemos o que vai ser. Está sendo construído por nós, exatamente neste momento, nesta fase, nestas conversas. São todos elementos que participam de tudo que vai ser. Neste momento, rever, ressignificar, incluir todas essas palavras essenciais. São essenciais. Pergunta: qual é a sua compreensão sobre o atendimento online em constelações familiares? Renato Bertatti. Eu, pessoalmente, não faço constelação online. A pergunta talvez ocorra porque esse é o recurso que a pessoa tem. Ela é consteladora e só trabalha com constelação. Talvez seja essa a questão. E como trabalhar agora que caíram muitos atendimentos, considerando a situação de que possivelmente não tenha outros recursos? Enfim, é uma pergunta vaga. O que posso dizer é que não faço constelação online. Quando atendo uma pessoa, atendo com todos os recursos que disponho. Eu ajudo a olhar o próximo passo, para dar o passo seguinte. E, portanto, muitas vezes, um olhar sistêmico, mesmo numa consulta online, que não é uma constelação, tem força suficiente para pôr a pessoa em movimento. Tem força para que ela dê o próximo passo. E pronto, isso basta. Agora, quem trabalha apenas com constelação e tem nela seu único recurso, está diante de uma situação mais complexa. Enfim, cada um vai ter que lidar com o desafio. Cada um é livre. As plataformas online não me mobilizam e, no meu caso, aceito parar. Meu ritmo de trabalho também diminuiu muito e também está certo que seja desse modo. Na realidade, não paro, mas com certeza a pandemia muda o meu ritmo de vida, muda a forma, muda tudo. Pergunta: o fato de ter começado na China tem algum significado? Renato Bertatti: com certeza. Como uma doença no nosso corpo, o órgão que primeiro é atingido tem importante significado. O país onde ela começou tem muito significado. Tenho ido muito para a China pela Hellinger. Venho realizando muitos trabalhos de saúde naquele país e percebi que os chineses estavam desesperados, buscando um novo olhar, porque a população chinesa está adoecendo muito profunda e gravemente. O que eles tinham de recurso com base no olhar da medicina chinesa, ou mesmo do que chega lá como medicina, enfim, eles estavam desesperados, porque o povo chinês está adoecendo muito. Isso significa que o povo chinês é atualmente o epicentro de algo muito relevante. Não estou dizendo que eles são culpados de algo. Por favor, cada povo e cada um individualmente tem o seu aprendizado. Cada um tem a sua mensagem. Cada qual, individualmente, precisa ler a cartinha que está chegando com a mensagem.
assim como cada país deveria entender o seu significado para a sua cultura e todas as implicações que dele resultam. Mas é claro que isso não aconteceu à toa. É lógico que isso tem um significado. Não quero julgar, mas tenho estado muito na China. Tenho estado muito em contato com os chineses. É um povo que viveu fechado por muitos anos, uma cultura que vem de muitas conquistas, mas também de muitas tragédias. Uma cultura disposta a pagar pelo crescimento, parece que qualquer preço, o preço da vida. Então, como todos sabem, não estou contando nenhuma novidade. Havia o controle da população. Quem tivesse um segundo filho tinha de abortar, tinha de matar o segundo filho. Quantos milhões de bebês foram mortos? Quantos milhões de pessoas foram sacrificadas? Tudo em prol do crescimento? O que os move a querer ser a primeira economia do mundo e a que preço? Sophie Hellinger fala disso no vídeo da constelação da Covid-19. Os chineses fizeram conquistas que não podemos imaginar, conquistas de grandes proporções. Mas a que custo? Qual foi o preço? Eles não estão há tantos anos interessados pelo conhecimento sistêmico à toa. Os governantes já perceberam que a população estava adoecendo assustadoramente. Portanto, é claro que isso tem um significado, mas talvez não possamos compreender a dimensão e a profundidade disso, porque não somos chineses, não temos raízes lá nem no passado da China. Isso tudo tem outro significado para eles do que tem para nós. Para nós, o que chega é aquilo que estamos vivendo, e isso o movimento que temos para aprender, e o que temos para aprender em algum nível, talvez seja semelhante à tarefa deles. No entanto, eles têm outro aprendizado muito diferente do nosso, ou além do nosso aprendizado. Neste momento, cada povo, cada nação tem de viver algo de extremo significado. Pergunta: o propósito do vírus é como se fosse uma oportunidade? É aquilo que Bert Helling chama de purificação? Renato Bertatti: sim, perfeito, exatamente. Toda crise, todo sintoma, toda doença está a serviço. Em última instância, é um processo de purificação. O que é o processo de purificação? É transformar algo que já não é útil em algo novo. Em nosso corpo, os rins, o fígado, os pulmões cumprem o papel de purificar o sangue. O sangue é bombeado para o corpo através das artérias. É um sangue rico em oxigênio, nutrientes que alimentam todas as células, e ao mesmo tempo em que as nutre, também recolhe o gás carbônico e outras toxinas geradas para o funcionamento de nossas células. Então, esse mesmo sangue, que é arterial, vermelho vivo, quando passa pelas células, faz essa troca e torna-se mais espesso, mais grosso e escuro, e vai passar por vários órgãos em nosso corpo. Esses órgãos irão filtrar, tirar as toxinas e eliminar muitas substâncias, que são o lixo do funcionamento celular. Por último, o sangue passa nos pulmões, elimina o gás carbônico e se enriquece com oxigênio. Sim, é semelhante. Em última instância, o vírus está a serviço dessa purificação. Tem algo no mundo que não pode mais continuar. É algo que precisa ser purificado, transformado. Iminentemente, trata-se do amor. Sempre se trata do amor. Só que agora, o amor numa dimensão para muitos difíceis de compreender. É o amor pela vida, pelo planeta, pelas relações, por tudo aquilo que eu dou e por tudo aquilo que eu recebo. É o amor numa dimensão muito ampla. Enfim, tudo isso que estamos vivendo é acerca do amor. É a purificação desse amor. Não estamos nos amando nem amando a vida da forma mais saudável. Por isso, é preciso existir o processo de purificação.
Chegou a hora de purificar. Pergunta: como olhar para as pessoas e os líderes que se sentem os super-heróis diante da Covid-19? Renato Bertatti. Todos fracassarão. Todos terão de reconhecer algo. Já vimos alguns líderes mundiais se colocando acima da força que a pandemia traz, e todos estão tendo que se curvar. Enfim, não existem heróis, porque a Covid-19 não pode ser vencida. Não pode. Ela não vai desaparecer, mesmo porque, quando acharem que foi suprimida, ressurgirá de outra forma, assim como aconteceu com o sarampo e outras doenças. Claro que daqui a um tempo vão desenvolver uma vacina e vamos nos tornar imunes ao vírus, mas essa forma que movimenta o nosso crescimento não para. Vai continuar a se manifestar de um jeito ou de outro. Portanto, não podemos dar um passo e achar que não precisaremos dar mais passo algum. Isso é inocência, é ilusão. Enquanto estamos vivos, temos passos a dar, temos consciência a ampliar, temos espaço para purificar nossa forma de nos relacionarmos conosco e com o mundo externo. Pergunta: esse adoecimento tem a ver com a cultura alimentar? E existe um significado sobre atingir mais a população idosa? Renato Bertatti. Não podemos dizer que isso tem a ver exclusivamente com a cultura alimentar, mas também tem a ver com isso. E o que significa? Somos aquilo que comemos. Em razão do crescimento, da falta de tempo das pessoas, da preocupação com ter renda, ou da necessidade de ganhar dinheiro para salvar os pais, não importa. O fato é que hoje em dia as pessoas comem qualquer coisa. Elas se distanciaram muito daquilo que é saudável para o corpo. Se alimentam sem se preocupar com os nutrientes e valorizam o sabor por si só. Sem dúvida, existe também uma mensagem no campo da alimentação. Sinceramente, acredito que essa onda abrange todas as dimensões do ser humano. Abrange, portanto, a alimentação, a forma como cada um lida consigo mesmo, a forma como cada um lida com o outro, a forma como cada um lida com o planeta, a forma como cada um cuida de si, a forma como cada um cuida do outro, a forma como cada um se relaciona com o outro e com o mundo. Portanto, eu sinto que seja uma situação de uma proporção enorme, e pelo fato de ser global, não vai deixar nenhuma nação imune, nenhum povo que está imune ao vírus. Isso tem a ver com todos os aspectos do ser humano, de modo que a alimentação é um dos fatores a serem cuidados. Sem dúvida, acredito que esse é o momento para fazermos uma reflexão sobre muitos assuntos e comportamentos, incluindo o modo como nos alimentamos. Mas faço uma ressalva. Quem fez a pergunta quis se referir ao fato de a China ser comum as pessoas comerem cobra, gafanhoto, cachorro? Não, não acho que a propagação do vírus tenha relação com essa forma de se alimentar. De fato, acredito que tem a ver com uma consciência maior. Vamos lembrar que comer cobra e cachorro para nós é estranho, mas há povos como o nosso que comem carne de vaca e carneiro. Pena dos bichinhos. O ato de matar o bicho é tão desumano aqui quanto lá. Então, carneiro pode e cachorro não pode? Por que o peixe, por que pode o peixe e não pode, sei lá, o macaco? Então, não acho que essa seja a questão. Acredito que a questão seja de outra dimensão, uma dimensão muito mais profunda. Pergunta: e essa sensação de impotência, o que significa? Renato Bertatti: não tem como não termos essa sensação de impotência diante dessa força. Ela faz com que nos curvemos perante ela. A sensação de impotência é como sentimos a atuação de uma força tão grande, imensa. Portanto, diante dessa sensação de impotência, o que devemos dizer?
Devemos dizer sim. Sim, eu paro, reflito, olho para mim. Essa sensação de impotência é, portanto, como sentimos o peso e a atuação dessa forma. É o movimento do espírito que está em curso, o que Bert Hellinger chamava de uma força maior, que sabe tudo, que conduz tudo e que movimenta a tudo. Sem dúvida, perante uma força dessa proporção, todos temos de nos curvar, desde os líderes de países até os mais insignificantes ou desconhecidos ser humano de um canto remoto. Diante dessa força, todos têm de se curvar. Obrigada a todos. E acabamos. Gratidão, Helena, pela bela leitura, né? E realmente foram aí 375 páginas dessa obra, né, do professor Renato. Ele está escrevendo o segundo volume, né, que provavelmente leremos aqui, quando ele estiver disponível. E gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma colocação, né, e não só em relação à leitura de Helena hoje, mas talvez da leitura desse livro, né? Tivemos vários momentos aqui, tivemos várias questões aqui, né? E como sempre na leitura desse livro, assim como dos livros do Bert Hellinger, somos tocados, né? Somos tocados e somos levados, né? Acredito que essas perguntas para o professor Renato trazem respostas muito importantes agora também para nós, para revermos posturas, questões. Talvez essa final seja a mais importante, né, da impotência, né, da vulnerabilidade. E Bert Hellinger tem uma frase que eu não sei exatamente como, mas ele fala, né, exatamente quando me vejo diante de algo muito mais forte, poderoso, me diminuo, me curvo e afirmo: aqui eu sou pequeno. E muitas vezes o Bert fez esse exercício com a gente, de olhar para os pais e lembrar que somos pequenos em relação a eles. Lembrar dos nossos antepassados e dessas histórias várias, dessas crises várias. E lembrar que somos pequenos diante disso. Tá? E temos uma jornada inteira pela frente. Com isso, né, nos dando apoio, com isso nos dando força, né? Helena, com isso nos ajudando a atravessar a ponte, né, as várias pontes aí de nossa vida, né, da mãe para a vida, da mãe para o pai, do pai para o nosso caminhar, e assim talvez nós vamos passar adiante para os nossos alunos, para os nossos clientes, filhos, netos, assim por diante. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Se colocar, pode abrir o microfone. Estamos nos despedindo desta obra e a partir da semana que vem, o Manuela e Marcos vão introduzir para vocês a cura, né, de Bert Hellinger. E, logicamente, vale a pena falar aqui para vocês, né? Sophie Hellinger já está, né, em terras brasileiras, né? E a partir de amanhã temos um evento online com ela e depois o seminário dela que acontece no Espaço RAC, lá na Liberdade, né? Então, uma oportunidade aí, novamente, pós-pandemia, vamos ter agora o retorno dos treinamentos, né, presenciais com a professora Sophie Hellinger e também os professores da Hellinger Schule. A Manuela colocou para nós aqui, né, o link, né, para quem... sim, obrigado. Né, para quem quiser se registrar para essa palestra amanhã com a Sophie, que vai ser às 19 horas.
Passo a palavra para você, Manuela. Gratidão aí, Helena, e gratidão a todos vocês que leram, né, esse livro nesse período que passamos aqui. Acho que o Eurico ia falar alguma coisa. Ah, Eurico, desculpa, eu não vi, Eurico. Não, eu só queria aproveitar para agradecer, né, mesmo o Marcos não estando presente aqui, mas em nome do Marcos, agradecer a você também por nos conduzir por essa jornada aqui de 365 páginas de muito conhecimento, que lembrando aqui dos nossos encontros, quando o Renato fazia essa nossa orientação, essa nossa condução, e é uma alegria a gente poder hoje ver tudo isso que a gente pôde compartilhar com ele aqui na obra dele. Gratidão enorme aí, viu, Renê, por acompanhar a gente nessa jornada aí, tá? Muito obrigado. 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 Bem lembrado, né, Eurico? Só mais uma coisa ainda, Manuela, né? Desde 2016, iniciando aí com o professor Renato Bertatti, temos esse grupo de estudos online, né? Então, antes mesmo da pandemia, a gente começou esse movimento online aí, o Hamilton, né, junto com a Alice Satin e o Renato Bertatti deram um início a esse movimento, e nesse período passaram muitos por aqui, né? Muitos colegas, muitos fizeram a leitura, muitos refletiram junto conosco, né? Então, nossa gratidão aí ao professor Renato pelo movimento inicial, pela escrita, né? Que ele siga escrevendo muitos livros, e isso fortifica o nosso campo, e aumenta os nossos espaços interiores, né? Importantes quando nós estamos atendendo. Bem lembrado, Eurico. Grato. Então, eu também quero agradecer ao René e ao Marcos por todo este acompanhamento, porque foram muitas semanas, foram muitas páginas, não só deste livro, mas também dos anteriores. Todo o conhecimento com que, de forma tão generosa, compartilharam connosco. Muito obrigada, muita gratidão por tudo isto. E também agradecer a vocês, porque estando todos juntos, este campo amplia e amplia-nos a nós também, a cada um de nós. Muito obrigada. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada, Helena, pela sua leitura. E vamos recomeçar então para a próxima semana com mais uma obra de Bert Hellinger. Desejo-vos a todos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Uma boa noite para todos. Muito obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Pessoal. Boa noite, Helena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com licença.